O nosso destino é o seu coração. É para você que a gente faz. Olá, internautas, aqui é a Cláudia Souza da revista Sinaprem, hoje na presença do Cláudio Honor Costa, presidente do Sinaprem, e o Dr. Roberto Aparecido, que é o responsável pela área jurídica do sindicato. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde, Cláudia. Boa tarde. O assunto que nos reúne aqui hoje é para conscientizar os afiliados e futuros afiliados do Sinaprem sobre a importância de fazerem parte de um sindicato e os benefícios que você pode ter fazendo parte do sindicato. Doutor, eu gostaria que o senhor contasse para a gente o que o afiliado do Sinaprem ele tem de benefício quando ele faz parte de um sindicato. Olha, Cláudia, a lista é grande, apesar de pouco divulgada, apesar do empresário, de uma maneira geral, achar que o sindicato tem uma função muito pequena, o sindicato não... até certos empresários que acham que o sindicato não serve para nada, muito pelo contrário. A lei é muito clara qual é a definição, quais são as prerrogativas, quais são as obrigações do sindicato, quais são os direitos do sindicalizado, enfim... O que falta ao empresário é buscar entender qual é a finalidade do sindicato. Ela é muito ampla, basta você consultar a legislação, basta você consultar a Constituição Federal, você vai ver a amplitude de direitos que tem uma pessoa filiada ao sindicato, uma pessoa que participa do seu sindicato. A principal delas, no meu entendimento, é exatamente defender o seu próprio direito. Porque uma organização sindical, a representatividade de uma organização sindical, a amplitude desta representação é que é capaz de defender os direitos das categorias. Você veja isso pelos sindicatos dos empregados, porque são os que mais aparecem, são os que estão sempre na mídia, são os que estão sempre em destaque. Ao contrário do sindicato dos empresários, é porque o empresário ele se preocupa com muitas coisas, com os seus negócios em si. No entanto, ele não se preocupa com a regulamentação do seu próprio negócio. Não se preocupa com as suas obrigações legais em si. E o sindicato está aí exatamente para ajudar o empresário nesse assunto, nesses pontos. Com relação a tributos, com relação à contratação de funcionários principalmente, que é sempre um tema recorrente em todas as categorias econômicas. Então, o empresário, de uma maneira geral, ele deveria buscar cada vez mais entender a finalidade do sindicato e principalmente participar dela. Porque senão, ele acaba não tendo a voz ativa por ocasião da imposição de alguns benefícios aos empregados, vamos dizer assim. Porque os empregados, quer queira, quer não, eles se reúnem, estabelecem lá uma pauta de reivindicações, submetem aquilo ao sindicato dos empresários, porque se o sindicato dos empresários não aceitar o que está lá, aquilo vai a julgamento, vai à justiça, o Ministério do Trabalho opina sobre esse assunto, e como há uma participação muito pequena do empresário, uma força muito insignificante por parte do sindicato dos empresários, acaba sempre prevalecendo a vontade dos empregados. Então, muitas das vezes, eu vejo os empresários reclamando de direitos trabalhistas constantes em convenções coletivas, e aí eu pergunto, mas você participou da elaboração dessa convenção? Ele fala, não, eu não participei. Mas por que você não participou? Ah, não tive interesse. Eu falei, mas você não sabe que você tem um sindicato? Ah, eu já pago aquela taxa lá, eles que se viram. E não é assim. Porque não basta você dizer que é o sindicato que está ali, você precisa ter a representatividade forte e uma lista grande de pessoas interessadas, debatendo, aperfeiçoando direitos, melhorando, tirando aquilo que está em excesso, enfim. É uma questão que todo mundo sabe, que união não faz a força, faz açúcar, mas a reunião de muitos empresários na hora de decidir sobre esses assuntos realmente é algo extremamente relevante e que infelizmente no nosso país não há cultura do empresário em fazer com que o seu sindicato seja forte, em fortalecer a sua entidade representativa maior. Tem um assunto também, Roberto, que gostaria que você respondesse, que muitas empresas
Falar, não vou recolher para o seu sindicato, eu tenho outro sindicato aqui, eu estou recolhendo para ele. E mal sabe ele que na hora que você vai discutir o dissídio coletivo do funcionário que trabalha para ele, prestando serviço na produtora dele, somos nós que fazemos, não é o sindicato que ele está pagando. Tem muitos que fazem isso. Tem, infelizmente tem. As pessoas, os empresários de uma maneira geral, têm que entender que sindicato não é uma questão de escolha. No Brasil não, o sindicato o qual é o seu representante é daquela categoria econômica da qual você participa. Se você participa da categoria econômica do sindicato dos artistas, ou no caso do Sinaprem, os produtores artísticos musicais, ele não pode escolher um outro sindicato simplesmente porque ele gosta mais do presidente, o assédio do sindicato está mais perto dele. Não. A legislação brasileira é muito clara nesse aspecto, que você participa de categoria econômica é para aquele sindicato que você tem que recolher a sua contribuição. Até porque as convenções coletivas, os direitos trabalhistas e as questões relativas à regulamentação da atividade profissional, elas são discutidas pelo sindicato da categoria econômica. Portanto, então ele precisa tomar muito cuidado, porque recolher para sindicato errado significa recolher duas vezes. No caso aqui, por exemplo, do Sinaprem, ele recolhe, ele abrange, representa artes, cultura, esporte e recreação, atividades artísticas, criativas, espetáculos, artes cênicas, espetáculos e atividades complementares, que inclui produção teatral, produção musical, produção de espetáculos de dança, produção de espetáculos circenses, marionetes similares, espetáculos de rodeios, vaquejadas similares, atividades de sonorização e iluminação, artes cênicas, espetáculos, atividades complementares não especificadas anteriormente. Quando entra nessa cláusula aqui, artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente, aí a pessoa trabalha com produção teatral e musical. Nessa Sim. produção musical, muitas vezes tem dança no meio. No teatral, vamos colocar assim, no teatral tem dança e música. Sim. Nesse caso, para qual sindicato ele tem que recolher? Desde que ele seja... Porque tem o SATED, o Sim de Dança... Não, aí são dos empregados. São dos empregados. Agora, quando se trata da empresa, tem que ver a categoria que ele pertence. Se ele pertence à produção musical, se é teatro, ou se ele pertence a feiras e eventos. Ah, certo. Se ele pertence à classe musical, que é exatamente o que está aí, que tem os códigos aí, ele tem que recolher para o sindicato certo, que é o Sinaprem. Lembrando, Cláudia, que no nosso caso nós estamos falando de sindicato patronal. Então, você não trata do empregado. Você tem que levar em consideração, pega o contrato social da empresa, o CNPJ, ali você vai identificar qual é a atividade que ele desenvolve. Se ele desenvolver uma dessas atividades constantes da lista do IBGE, que é a lista oficial brasileira, onde determina, onde especifica e onde divide as categorias econômicas, aquelas que tiver encaixada no contrato social dentro da nossa categoria econômica é para o nosso sindicato, para esse sindicato. Para esse sindicato que tem que recolher. Então, o nosso sindicato, porque ninguém é dono do sindicato. E aí, no caso, o empresário, quando ele recorre ao sindicato, ele tem... Quais as vantagens que ele tem, por exemplo, dentro do sindicato? As vantagens que ele tem, por exemplo, no caso do Dr. Roberto, ele mesmo pode falar sobre isso, sobre o negócio do departamento jurídico. Orientação jurídica, orientação como é que se faz um contrato, como é que se contrata um funcionário. O Dr. Roberto pode explicar até melhor sobre isso. Esta é exatamente a função do sindicato, né? O sindicato não faz nada para o empresário. O sindicato não vai contratar funcionários, o sindicato não vai fazer o contrato de shows dele. A função do sindicato é orientá-lo de como fazer de forma correta, assegurando com que ele não tenha problemas fiscais, principalmente, problemas trabalhistas, principalmente. Então a função principal do sindicato é essa, é direcionar para que o empresário artístico ele faça o que ele pretende fazer dentro da área de forma correta. Ou seja, o sindicato tem a função de entender como é que funciona a legislação e esclarecer ao empresário exatamente como fazer de forma correta. Então, mas para isso o empresário tem que estar ligado, tem que estar procurando o sindicato, tem que estar insistindo com o sindicato, com a direção do sindicato e participando das reuniões, participando das assembleias, participando das convocações para os quais
são chamados e dificilmente eles comparecem. Você vê, no caso do sindicato patronal, é muito diferente do sindicato de empregados. Porque o sindicato de empregados ele tem que dar assistência médica, tem que dar dentista, tem que dar uma série de coisas. O patrão não, você é sindicato das empresas. Então a empresa que já está filiada ao sindicato, ela já tem esses dados para os seus funcionários. Ela que tem que dar assistência médica, essas coisas. O sindicato tem que orientar, exatamente o que o Dr. Roberto falou aí agora. A função do sindicato não é ficar criando benefícios aos empresários, criando convênios, até fazem isso para facilitar, indicar, cria indicações de onde compra mais barato, de onde produz, indica um profissional diferente, até isso, mas isso não faz parte da função essencial do sindicato. A função essencial do sindicato é trabalhar de acordo com a legislação e instruindo para que o sindicalizado, o seu representado, trabalhe corretamente de acordo com o que manda a lei. E agora, partindo para esse assunto, a maior parte das reclamações dos empresários é a dificuldade de estabelecer contratos trabalhistas de acordo com a variedade, né, de fornecedores que eles têm. Como que o senhor acha que o empresário pode se prevenir com relação a esses contratos, para não ter problema futuramente de ações trabalhistas? Olha, Cláudia, esse é um assunto recorrente e é discutido não só na categoria dos empresários artísticos, mas hoje no Brasil por todas as categorias econômicas, porque nós temos uma única legislação extremamente travada sobre esse assunto. Muita gente chama de protecionista, eu não chamo. Para mim ela é uma legislação protecionista, mas para as duas partes, porque se as duas partes seguirem exatamente o que está escrito nela, nenhuma das partes teria problema. Nós temos, e a única forma disso hoje é a CLT. Você contrata um empregado, registra ele, recolhe as contribuições, os impostos devidos, cumpre a legislação trabalhista na íntegra, principalmente relacionada à saúde e segurança do trabalhador, concede a ele a possibilidade de desenvolver o seu trabalho de forma correta, espontânea, livre. Eu não vejo problema com ninguém. No caso dos empresários artísticos, ele tem uma particularidade, porque os profissionais que envolvem a área, músicos, pessoal técnico de som, montagem, enfim, não é só o cantor que fica lá na frente. Por trás deles, todo mundo sabe que existe uma lista enorme de profissionais e que são contratados de forma irregular. Simplesmente vão lá, contratam para trabalhar um final de semana, paga-se aquilo que foi combinado, a partir dali todo mundo vai para casa e pronto. Para isso, existe uma legislação, existe até uma possibilidade de que isso seja feito de forma correta para que não traga problema para nenhum dos dois. Porque o profissional autônomo, existe uma regulamentação para ele. O músico profissional, ele pode ser um músico profissional autônomo, não ser funcionário de ninguém, presta serviço para diversos artistas, recolhe seus tributos, todo mundo faz a sua parte, não existe problema nenhum. De que forma? Cabe, em princípio, ao profissional se regularizar. Hoje existe o autônomo no INSS. Você vai lá, faz sua inscrição como autônomo na prefeitura, recolhe o teu ISS lá normal. Quando dá contratação de um serviço desse, o que o empresário deve fazer? Deve exigir o número dessas inscrições para que ele pague pelos serviços prestados de forma correta, mediante um recibo, onde ali seria descontado INSS do prestador de serviço, imposto de renda na fonte, se o valor assim se justificasse de acordo com a tabela. No entanto, algumas empresas existe um encargo adicional de 20% sobre esses valores pagos. Mas desde que todo mundo tenha consciência destas obrigações e façam de forma correta, com um contrato especificando não haver a possibilidade de subordinação, enfim, não preencher os requisitos do artigo 3º da CLT, contrato escrito, eu não vejo problema em contratar as pessoas desse jeito. O problema é que eles resolvem de última hora contratar fulano, dá um grito nele, ele corre aqui e toca a noite inteira, no final da noite recebe e vai embora. Entendeu? Então isso é que não pode acontecer. Para que faça de forma correta, tem que haver um planejamento prévio. Até porque, por exemplo, o que o Dr. Roberto está falando, que isso já aconteceu com várias empresas do que pertencem ao Sinaprem. Pega um contrato, um hold, ou então um músico, e na hora de montagem desse espetáculo, montagem de palco, esse cara cai de cima do palco e machuca, quebra uma perna, até morre.
Por que essas empresas não fazem um seguro prévio para esses profissionais quando for fazer esses espetáculos? Se não quer fazer definitivo, faz para aquele espetáculo especificamente. Olha, Cláudio, se o empresário artístico agir de forma correta, não é necessário isso, porque seria redundante. Até porque se houver o recolhimento correto do INSS, ele tem a garantia previdenciária em caso de acidente de trabalho. Um dos maiores problemas em se contratar um funcionário fora da legislação, de forma irregular, é exatamente quando acontece um acidente de trabalho. Porque todos nós estamos na rua, estamos sujeitos a isso. Sim. E não é só lá no palco. Se ele estiver caminhando para ir para o palco, ele pode sofrer um acidente. A partir do instante que ele sai da casa dele para ir trabalhar, a partir desse instante ele tem proteção previdenciária caso ele sofra um acidente. E isso é acidente de trabalho. Então, ou seja, isso que eu estou falando, se por acaso, se o empresário seguir exatamente o que manda a lei, nos dois aspectos, primeiro a CLT e segundo a possibilidade do autônomo, eu penso que seria desnecessário isso, um custo adicional desnecessário. O correto seria eu contratar o profissional e no ato da contratação fazer esse contrato formal e já fazer o recolhimento, porque se eu não paguei, porque o que acontece muito nos eventos é isso, muitas vezes você recebe no final do evento. Isso. Né? Primeiro você presta o serviço, depois você recebe. E se acontece alguma coisa com você enquanto você estava prestando o serviço, você não... Por isso que você tem que ter isso escrito previamente. Quando você contrata um profissional, o que a boa prática manda? Você estabelece um contrato padrão de contratação de funcionários, de profissionais. Quando ele chega para o local de trabalho, o que você deve fazer? Você deve completar o que está faltando com o número de documentos, com nome, endereço, número das inscrições previdenciárias dele, número da inscrição municipal. Então você faz esse contrato prévio, porque o pagamento efetivo e o desconto desses impostos, o recolhimento desses impostos vão ocorrer depois do evento, evidentemente. No entanto, previamente já foi estabelecido quais seriam as condições daquela prestação de serviço. Por isso que é muito importante você fazer isso antes do evento. Quando você contrata o funcionário, quando ele chega para trabalhar, naquele instante você preenche o contrato e faça com que as partes assinem. Porque se algo acontecer a partir desse instante, ele já vai estar protegido. Mesmo que você não recolheu isso antes? Mesmo que você ainda não recolheu isso. Porque esse profissional, a partir do momento que ele se regulariza, que ele trabalha de forma correta, ele já vai tendo outros recolhimentos. Seria muita falta de sorte dizer para você que no primeiro dia de trabalho dele, no primeiro evento que ele for fazer, já sofreu um acidente desse. Até porque... Isso acontece. Pode ser que aconteça, mas olha, um esclarecimento para vocês. O benefício previdenciário, no caso de auxílio-doença, uma série de outros que a Previdência Social tem, existe a chamada carência. Para o acidente de trabalho não há carência. Se ele começar a trabalhar hoje, sofreu um acidente hoje, ele tem proteção previdenciária a partir de hoje. Portanto, a pessoa não regulariza se realmente ele não quiser regularizar. Então, isso serve também como alerta, tanto para quem está contratando, tanto para quem vai ser contratado também. Isso é um alerta para os dois. Porque, Cláudio, antes de fazer as coisas, antes de você abrir uma empresa, antes de você contratar o seu primeiro evento, se você não tem pleno conhecimento de como fazer as coisas, por que não procurar os profissionais? Porque existem profissionais capacitados em todas as áreas. É a área de contabilidade, é a área de imposto de renda, são bons advogados que lidam com questões tributárias, questões trabalhistas. Então, antes de você começar o negócio, o ideal seria você se munir de todas as informações, de todas as suas obrigações, de todas as suas possibilidades. Mas, a meu ver, o grande erro é que a maioria dos empresários, pequenos empresários, não fazem isso. É mais uma pergunta, eu sei que o seu tempo é corrido, mas é só mais uma perguntinha. No caso do empreendedor individual, hoje, visto que a maioria dos pequenos fornecedores, eles estão se profissionalizando e se tornando empreendedores. E essas empresas do simples, que pertencem mais ao simples também. Também, um eletricista. Ele vai, às vezes, um show de médio porte, pequeno porte, você contrata um profissional. Esse profissional, ele normalmente paga para você, ele te dá a nota fiscal mediante pagamento. Sim. Quando é que esse profissional tem um vínculo com a empresa? Não.
Veja bem, Cláudia, o microempreendedor individual ele foi criado, é uma criação espetacular da legislação brasileira para aqueles pequenos profissionais, pequenos produtores e de diversas áreas que pretendem se regulamentar, pretendem se regularizar. O microempreendedor individual ele não foi feito para que você burle a legislação trabalhista. Então você, mesmo que seja, quem seria, no meu entendimento, a possibilidade do microempreendedor individual no caso específico que nós estamos falando, que é a produção musical. Se quebra um aparelho de som seu, você leva para consertar. Você vai numa loja, lá pode ter um microempreendedor individual. Então, ou seja, você está utilizando uma atividade meio da sua atividade. Diferente de você pegar um músico profissional, achar que ele pode ser microempreendedor individual e te dar uma nota fiscal de prestação de serviço. Não, por exemplo, isso é uma forma. Tem um fotógrafo, tem vários profissionais. Sim, este é um profissional que está desenvolvendo a atividade meio. Entendo eu que este, se você conferir a lista da Receita Federal, se a atividade de fotógrafo tiver regulamentado que ele possa ser microempreendedor individual, eu não vejo problema. Mas o fotógrafo, se bem que outras atividades, você pode me dizer outras, por exemplo, cinegrafista, o locutor, são atividades que não vejo problema em ser um microempreendedor individual, desde que isso conste na legislação da Receita Federal com relação a isso. Agora, outras atividades, igual a gente está insistindo no músico, por exemplo, eu entendo que se fizer isso, seria uma forma de você tentar driblar a legislação. Perfeito. Tá, outra coisa que eu queria falar, Roberto, é que seria uma maneira, se pudesse explicar bem para esses empreendedores, essas empresas pequenas, né, a questão do Simples Nacional. Que muitos deles, tudo bem, não é obrigatório a pagar o seu imposto, mas muitos deles pagam para nós para justamente ter um apoio do nosso sindicato, independente de ser obrigatório ou não. Cláudio, aí é uma questão extremamente relevante e de uma discussão muito longa se você for levar em consideração aquilo que a gente iniciou falando, que é a falta de fortalecimento da sua entidade sindical. Porque o recolhimento não é simplesmente porque a lei exige que você recolha. O que o empresário deve buscar é o fortalecimento da sua entidade representativa. Para amanhã ou mais tarde ele exigir alguma coisa. E a entidade ela depende de recursos financeiros, sim. Ela depende de sobrevivência, ela depende de ter as suas despesas operacionais para que ela possa estar atendendo o empresário a contento. O que a legislação fez? De uma forma sutil, ela acabou isentando as empresas optantes pelo Simples Nacional do recolhimento da contribuição sindical patronal que deve ser feita no mês de janeiro. Alguns sindicatos insistem, alguns empresários de bom senso recolhem porque ele entende isso. Que se o sindicato estiver forte, a categoria pode estar forte, pode discutir legislação trabalhista, convenção coletiva, uma série de outras coisas que o sindicato pode oferecer ao seu associado. Mas a maioria, infelizmente, como eu disse anteriormente, não tem essa consciência de fortalecimento da sua categoria, então ele prefere não recolher. Então o Simples Nacional, hoje, de uma forma simples e direta, não é obrigado a fazer o recolhimento. A Justiça Federal já entendeu isso, já decidiu sobre isso, e isso por enquanto não há como mudar dessa forma. Mas tem um outro ponto, Cláudio, que eu gostaria de enfatizar, é que a Justiça Trabalhista passou a isentar do recolhimento da contribuição sindical patronal aquelas empresas que não têm empregados. Ok? As empresas que não têm empregados. Entendo eu, uma decisão completamente equivocada da Justiça. Porque se você lê os artigos 578 e 579 da CLT, eles são claros em determinar quem deve fazer o recolhimento. Quem participa de categoria econômica. Como fez a Justiça ao afirmar que quem não tem empregados não deve recolher, fez isso com base no artigo 580 da CLT. Ok, o artigo 580 ele define apenas a forma de recolhimento.
Ele não está dizendo mais quem deve ou quem não deve recolher. Por isso que, a meu ver, a Justiça legislou nesse ponto. Não caberia à Justiça tratar desse assunto desta forma, porque nós temos 2 artigos muito claros em quem deve fazer o recolhimento. E o artigo 580, que é o que a Justiça cita para isentar estes empresários, ele diz como recolher. Portanto, são coisas absolutamente distintas. Outra coisa que eu queria tocar no assunto, Roberto, é para onde vai a contribuição sindical? Importante, Cláudio. A contribuição sindical, diferente do que muita gente pensa, o sindicato ele fica com 60% do recolhimento. Os demais 40% são divididos entre a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Estadual do Comércio, o Ministério do Trabalho, o dinheiro que vai para o PAT, que é o Programa de Amparo ao Trabalhador. Então, é um dinheiro que o próprio Ministério do Trabalho usa depois para ampliar os seus benefícios sociais. Parte disso é utilizado até para pagamento de seguro-desemprego, que volta para o próprio funcionário, que volta. Então é um dinheiro que circula de uma maneira em que a distribuição dele é feita de forma que beneficie o máximo de pessoas possíveis. Então não é só o sindicato que recebe aquela taxa que você paga todo o início de cada ano. O sindicato fica com apenas 60% daquele valor. E o sócio dele é o próprio governo. Exatamente. O sócio dele são as demais entidades, né? As confederações, as federações. Outra coisa que eu gostaria de explicar também, com a ajuda do Dr. Roberto, por exemplo, quem é filiado ao nosso sindicato, ou especificamente o Sinaprim, que nós somos filiados à Federação do Comércio e, consequentemente, com a Confederação Nacional do Comércio. Pode usar SESC, pode fazer curso no Senac, tem todos esses benefícios. É só procurar a sua empresa e fazer com que ela ajude você se cadastrar no SESC e no Senac e usar esses benefícios. Esses são benefícios estabelecidos e fixados, criados pelo próprio sindicato. Exatamente. Que está dentro dessa lista que a gente vem falando desde o início. Exato. Que o sindicato forte, sindicato atuante, sindicato bem representado, ele pode cada vez mais ir criando alternativas aos seus filiados, aos seus associados, aos seus representados, né? Porque o sindicato ele é um representante de uma categoria econômica. Nós, por exemplo, do sindicato, nós estamos tentando criar um pouco de arrecadação, porque nós temos participação com empresas de seguro, para pequenas empresas, pequenos empresários, não só de São Paulo, como em todo o Brasil, que tenham condições de ter um seguro de vida, um seguro de acidentes pessoais, mas isso nós estamos tentando criar com uma arrecadação pequena que nós temos aqui para favorecer essas empresas de todo o Brasil. Você queria perguntar mais alguma coisa, Cláudia? Eu acho que tem muita coisa para perguntar para o doutor, que eu pretendo dividir em capítulos. Sim, seria interessante. Essa nossa conversa. O que eu queria saber é assim, quem tem dúvidas a respeito das questões jurídicas do Sinaprem, os afiliados, ou até mesmo quem tem dúvidas na área contábil e de direito, fala com quem? Pode me procurar. Meu telefone é 50781112. 50781112. Estou à disposição no telefone. Tem meu e-mail que é roberto@atualconsult.com.br. Estou à disposição, respondo as dúvidas de vocês. Enfim, estou aqui para mostrar para vocês, empresários artísticos, qual é a finalidade do sindicato e o que é que vocês podem contar com o sindicato. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato, falar com o Dr. Roberto, o telefone está marcado aí embaixo. E além disso, os próprios e-mails de telefone do sindicato também estão à disposição de todos, né? Ok, também estão marcados aqui embaixo. Além disso, a gente tem outras pautas para discutir mais para frente também, que nós estamos buscando, a questão da meia entrada, para favorecer os empresários e quem frequenta teatro e produções artísticas, o cinema de um modo geral. Tem também o ECAD também, que nós estamos buscando os novos benefícios também. E logo todo mundo vai ver no nosso blog, também no nosso site do sindicato, com a ajuda do Dr. Roberto e a Claudinha aqui também. Vai ser um prazer, Cláudio. Beleza, então muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye.